O tema da nossa mensagem hoje, e será nos próximos encontros em que eu estiver falando com a igreja sobre isso, o desenvolvimento da igreja através de uma liderança modelo. Vamos falar isso? Desenvolvimento da igreja através de uma liderança modelo. Pensar no crescimento e desenvolvimento da igreja é necessário. Nós fazemos isso a todo tempo. Nós que amamos a igreja, fazemos isso a todo tempo. Nós queremos ver a nossa igreja sempre crescendo. E quando eu falo crescendo, não estou pensando apenas em números. Crescendo na comunhão, crescendo na evangelização, crescendo no serviço à comunidade e crescendo também, naturalmente, em números. A igreja sendo acrescentada dia a dia com os que são salvos por Deus. Assim é o relato lá de Atos dos Apóstolos, não é? Dia a dia, o Senhor acrescentava os que iam sendo salvos. E nós percebemos que uma igreja saudável naturalmente cresce. A semelhança de todo o corpo saudável, a igreja cresce. Todo organismo vivo, saudável, se desenvolve e cresce dentro da sua vocação e dentro da sua capacidade. Amém? Se tiver saúde, cresce. Essa é a lei. Se você está criando o seu filho ainda novinho, quem tem aqui os filhos ainda novos, acompanha o crescimento do filho, o peso. E se o filho não ganha peso quando é neném, e se não cresce, o que você faz? Você vai levar ao médico. E o médico, então, vai procurar detectar o que está impedindo o crescimento daquela criança. O médico vai avaliar a saúde da criança em diversas áreas. E ele vai detectar ali o que está errado, que está impedindo o crescimento da igreja. Porque existe uma lei natural. Se tiver saúde, cresce. O que o médico tem que fazer, então? O que eu preciso fazer? Eu preciso cuidar da saúde da criança para que ela cresça. Não adianta você chegar todas as manhãs para aquela criança ali no berço e dizer assim, cresce. Cresce. Você tem que crescer, menino. Não adianta. Isso não vai gerar crescimento. O que vai gerar crescimento é a saúde dele. Você não vai precisar se esforçar para que ele cresça. Não, você vai se esforçar para que ele tenha o quê? Saúde. Às vezes a gente entende errado, né? Quando a gente pensa em igreja. A gente se esforça para que a igreja cresça. Não, nós temos que nos esforçar para que a igreja tenha saúde. Uma igreja saudável cresce. Quando você pensa na saúde da igreja, que você olha diversos aspectos, isso é uma coisa que nós precisamos nos policiar e aprender todos os dias. Acho que vamos morrer aprendendo sobre isso. Muitas vezes nós avaliamos a igreja a partir de um parâmetro apenas. Imagine se você leva seu filho ao médico e você percebeu que ele não está crescendo, o médico olha para ele, pega no pulso dele, percebe que a pulsação dele está normal, e ele fala assim, pode voltar para casa que seu filho está bom. O que você vai achar disso? Ele falou, doutor, o senhor não vai pedir outros exames? Não é isso que você vai dizer? Doutor, o senhor só vai tomar a pulsação do meu filho? O senhor não vai pedir outros exames? Porque o que vai dar uma visão geral da saúde daquela criança são vários aspectos, não um apenas.
Muitas vezes nós temos essa tendência, né, de avaliar a saúde da igreja a partir de um único aspecto, de sermos simplistas demais e, infelizmente, de incorrermos num erro, de julgarmos e avaliarmos a igreja de uma forma humana e não bíblica. Isso é um erro que nós, às vezes, cometemos. Por exemplo, nós chegamos, como eu já vi muitas pessoas dizer, chega, olha para a igreja e fala assim, não, essa igreja tem muito banco vazio, o negócio não está bom aqui não. Né? O negócio não está bom, tem alguma coisa errada, tem banco vazio. Pode ser que você esteja certo, pode ser que você esteja redondamente errado. Não é? Porque isso é apenas um parâmetro. Mas, às vezes, nós somos assim. Uma das formas de você avaliar a saúde de uma igreja é através da sua liderança. E isso é ensino bíblico. E eu quero mostrar para você, desde o início, por que nós precisamos nos preocupar com liderança. E talvez, não sei se você vai concordar comigo, talvez você chegue à conclusão, como membro da igreja, e quem sabe aqueles que já estão na igreja há muito tempo, vão poder ainda com mais propriedade dizer isso, pastor, acho que nós nos preocupamos pouco com isso. Acho que nós investimos pouco no preparo da liderança, tendo em vista a seriedade, a importância de uma liderança no desenvolvimento da igreja. Há uma relação direta entre a liderança e o crescimento e o desenvolvimento saudável de uma igreja. Quando você, lá no início, percebe a organização da igreja ou do povo de Deus, conforme, por exemplo, o Êxodo, capítulo 18, eu não vou ler todo o texto, mas queria que você olhasse lá, conferisse na sua Bíblia, você vai perceber uma referência clara, logo no início do desenvolvimento do povo de Deus, do povo de Israel, na liderança de Moisés, uma referência clara à importância da liderança. Êxodo capítulo 18, versículo 13, até o versículo 27. Eu não vou ler todos os versículos, apenas para você relembrar o assunto. Diz-nos o texto que no dia seguinte, repetindo, Êxodo 18, 13, amém? Amém. No dia seguinte, assentou-se Moisés para julgar o povo. O povo estava em pé diante de Moisés, desde a manhã até o pôr do sol. Vendo, pois, o sogro de Moisés, tudo que ele fazia ao povo, disse: que é isso que fazes ao povo? Por que te assentas só? E todo o povo está em pé diante de ti desde a manhã até o pôr do sol? Respondeu Moisés ao seu sogro: é porque o povo me vem a mim para consultar a Deus. Quando tem alguma questão, vem a mim, para que eu julgue entre um e outro e lhes declare os estatutos de Deus e as suas leis. O sogro de Moisés, porém, lhe disse: não é bom o que você faz, Moisés. Sem dúvida, desfalecerás, tanto tu como este povo que está contigo, pois isto é pesado demais para ti. Tu só não o podes fazer. O que estava acontecendo aqui, irmãos? Moisés se levantava bem cedo e se colocava lá à disposição do povo. E diz-nos o texto aqui que desde a manhã até o pôr do sol o povo ficava em pé. Imagina a fila enorme que deveria ter. Moisés em pé lá ou assentado, e aquela fila enorme de milhares e milhares de pessoas esperando para ser atendidas. E quantas vezes eles não voltavam para casa sem serem atendidos? E Jetro, que foi visitar Moisés, percebeu aquela situação e falou: Moisés, não é bom o que você faz. Porque se você continuar fazendo isso, o que vai acontecer? O que diz-nos o texto aí?
desfalecerás. Você vai ficar doente, você vai morrer. Do jeito que você está administrando, do jeito que você está pastoreando, você vai acabar morrendo. O sogro de Moisés foi usado para dizer a Moisés: Moisés, você não está administrando corretamente o pastoreio ou o cuidado do povo de Deus. Depois o pessoal fala mal do sogro e de sogra. Que bênção que foi Moisés, que foi Jetro, aquela visita de Jetro. E então, qual a solução que Jetro apresenta a Moisés? Verso 19, ele diz assim: ouve, pois, as minhas palavras, eu te aconselharei, Deus seja contigo. Representa o povo perante Deus e leva as suas causas a Deus. Ensina-lhes os estatutos e as leis, e faz-lhes saber o caminho que devem andar e a obra que devem fazer. Olha o versículo 20, resumindo aí o que Moisés deveria fazer: ensinar os estatutos, fazer com que eles soubessem o caminho que deviam andar e saber o que eles deveriam fazer. 3 coisas: ensinar o caminho que você deve seguir e o que você deve fazer. Procura a solução, então. 21. Dentre o povo, o quê? Homens capazes, tementes a Deus. Vamos ler juntos? Homens de verdade, que aborrecem a avareza e põe-nos sobre eles por chefe de 1000, chefe de 100, chefes de 50 e chefes de 10, para que julguem este povo em todo o tempo. O que mais? Toda causa grave trarão a ti, mas a causa pequena, eles mesmos, será assim mais fácil para ti, e eles levarão a carga. Os irmãos estão percebendo a importância da liderança? Se a igreja local não tiver ou não encontrar homens capazes que possam liderar, o que acontece? Vamos pensar o contrário. O que vai acontecer? Os que estão na responsabilidade da liderança vão. O Daniel usou uma expressão popular, mas muito correta: vai bater o pino. Vai morrer, vai ficar doente. O que mais que vai acontecer? Vocês que conhecem bem a natureza humana, como que vocês acham que esse povo que não foi atendido voltava para casa? Feliz da vida, né? Oh Deus, graças a Deus pela vida de Moisés, olha como ele é abençoado. Zé Maria, o que você acha? Se você estivesse naquela fila enorme lá, porque a murmuração é contagiosa. Quando você fala mal, isso contagia. Vocês já viram como que as coisas negativas impregnam nas pessoas de uma forma tão rápida, mais do que as coisas positivas? Então, quando a gente fala mal ou faz um comentário negativo, indevido, isso acaba contagiando. Principalmente as pessoas que estão mais desavisadas, mais fracas na fé, são influenciadas. Então, a situação caminhava para um caos, porque era muita gente que não estava sendo atendida. E a solução veio de Deus. Moisés procura homens com quem você possa compartilhar a sua responsabilidade. Então, o pastoreio do povo de Deus, ele se dá dessa forma. O pastoreio da igreja não pode ser ou da incumbência apenas de uma pessoa. Ele é o pastor. A incumbência do pastoreio é dele, ele que se vire.
eu fico pensando, irmãos, e aqui vai uma lição para nós como igreja. E eu me incluo nisso porque eu também sou igreja. Por que o povo não pensou nisso antes? Eu tenho minhas respostas para isso. Você pode ter a sua. Por que o povo não pensou nisso antes? Não é? Não parece ser tão simples. Pois é. O seu Jaime falou uma coisa aqui maravilhosa também, vocês não ouviram. Deus falava muito com Moisés, mas naquele dia ele falou com o sogro, né? E Moisés foi humilde o suficiente para entender, para avaliar, para catar. Maravilhoso essa palavra. Deus não fala através de uma pessoa só. Eu tenho muito medo de igrejas que crescem em cima de uma pessoa. Eu tenho muito medo de projetos, de comunidades e igrejas que são personalistas. Eu tenho muito medo quando alguém fala assim, essa igreja é a cara do pastor. Já me falaram isso. Eu falei, misericórdia, então a igreja deve ser feia, porque eu sou feio demais. A igreja tem que ter a cara de Jesus, não é do pastor. Há uma tendência no Brasil, e nossa como brasileiros, de colocarmos as pessoas no pedestal, erguermos líderes e fazer deles verdadeiros ídolos. Eu ouvi ontem um testemunho de um jovem que sofreu por causa da falta de sabedoria do seu pastor, que comanda a igreja de uma forma muito ruim. Ninguém faz nada sem consentimento do pastor. Eu pensei comigo, que modelo de igreja é esse, perverso, maligno, em que as pessoas são pastoreadas, mas elas não são preparadas para a maturidade, para tomar as suas decisões sozinhos. Que tipo de formação e de criação é essa? Imagine você como pai criando o seu filho lá com 24, 25, 30 anos e ele ligando todos os dias para você, perguntando sobre as decisões que ele tem que tomar. Sem dúvida. Talvez aí chama a nossa atenção por equilíbrio. Por equilíbrio, nós temos essa tendência de colocar as pessoas no pedestal, de endeusá-las, né? Como a gente usa falar. Atribuir a essas pessoas um valor ou uma referência maior do que elas podem, de fato, sustentar. Então, o pastoreio de uma igreja, irmãos, vamos colocar isso no nosso coração, amém? O pastoreio da igreja ele precisa ser compartilhado. E não pode ser da incumbência de uma única pessoa. O pastoreio de uma igreja, quando ele é da incumbência de uma única pessoa, essa igreja vai crescer de acordo com a capacidade de uma única. Aonde o braço dela vai, a igreja vai. Amém? Está claro isso, não está? Agora, se os líderes na igreja, ou se os pastores se multiplicam, essa igreja vai crescer de acordo com a capacidade de pastoreio e de cuidado desse grupo de pastores. Por isso, eu acho que a igreja presbiteriana, nesse sentido, é uma igreja maravilhosa e eu não escolheria outra. Porque quando ela nos orienta a escolher presbíteros, ela está entre outras coisas, e nós vamos chegar lá para mostrar a você, biblicamente, ela está em outras coisas, dizendo assim, escolha pastores. Porque a melhor definição bíblica de presbítero é pastor. E se alguém não entendeu isso, não está preparado para ser presbítero. E se a igreja não entendeu isso, ela vai escolher errado. E se ela escolher errado, ela vai sofrer as consequências disso.
A melhor definição para presbítero é pastor. Você fala, pastor e diácono? Olha, eu não diria para você que é diferente. Porque se você for olhar na definição lá básica do que é ser diácono, você vai encontrar a palavra, sabe qual? Deixa eu perguntar a vocês. Qual que é o significado da palavra diácono na Bíblia? Hã? Servo. É aquele que presta um serviço. E eu vou perguntar a você, qual é a definição básica de ser pastor? É ser servo. Então, se você for pensar bem, o diácono também, ele precisa ter no seu ministério essa característica pastoral. Diácono, irmãos, não foi escolhido, não pode ser escolhido na igreja porque ele tem capacidade de carregar a cadeira das salas para dentro do templo. Ou porque ele tem capacidade de tocar o cachorro da porta da igreja e espantar os bêbados. Não, fulano vai ser um bom diácono. Olha lá o tanto de cadeira que ele põe, ele é forte. Olha o tanto de cadeira que ele carrega nas costas. Não é? Eu já vi muita gente escolhendo presbítero assim, vamos escolher o presbítero, o irmão fulano de tal para ser presbítero, que ele tem um carro grande, dá para carregar muita gente na igreja. Eu já ouvi isso várias vezes na igreja. Ele é bom porque ele empresta o carro dele para a igreja, a juventude sai no carro dele, passeia no carro dele, vai para os retiros no carro dele. É maravilhoso. Esse irmão tem que ser eleito presbítero. Às vezes nossa categoria, né, é essa de escolha, a nossa referência é essa. Então, a primeira lição que esse texto aqui nos ensina, que eu queria chamar a sua atenção, e nós vamos desenvolver isso outras vezes. Como igreja, nós precisamos estar atentos a isso. Nós precisamos trabalhar no sentido de multiplicar pastores. Amém? Precisamos trabalhar. A igreja precisa ter uma estratégia clara e definida para multiplicar pastores. Porque o pastor, gente, ou o presbítero, ele é vocacionado, mas a vocação precisa ser aperfeiçoada. É por isso que eu fui para um seminário, fiquei lá 4 anos, o pastor Zé Roberto foi 4 anos. Por que a gente tem que ir para o seminário, se nós já somos vocacionados? É porque o seminário foi preparado para desenvolver a sua vocação, e não para gerar a vocação. O seminário não gera a vocação. O seminário confirma e desenvolve. É uma ferramenta. Você já vai para o seminário ou deve ir vocacionado. E lá você tem a confirmação e tem as ferramentas para desenvolver. A mesma coisa a igreja precisa fazer. Ela precisa ter uma estratégia clara e definida para descobrir os pastores no meio dela e desenvolver e treinar e habilitar os pastores. Porque coisa terrível é você receber a incumbência para ser presbítero na igreja sem saber o que você deve fazer. É terrível. Eu já ouvi muito presbítero falando comigo, pastor, eu tenho uma angústia comigo, porque eu fui eleito por cargo de presbítero sem saber nada o que eu devia fazer. Nada. Eu falei assim, você errou por ter aceitado. Você errou por ter aceitado, e a igreja errou por ter escolhido você que não estava devidamente preparado. Mas escolheu porque era uma pessoa simpática, agradável, cumprimentava todo mundo na porta da igreja, abraçava as crianças, passava a mão na cabeça das crianças. Esse vai ser um bom presbítero. Por quê? Então, às vezes, irmãos, nós, como igreja, erramos muito também, não preparando as pessoas devidamente. E é difícil, viu? Isso é um desafio para a igreja, que nós precisamos orar sobre isso. Um desafio, porque as pessoas também não gostam muito desse negócio de ser preparadas, não. Faz uma reunião na igreja de treinamento de liderança. Você vai ver que a frequência não é boa, não. Oferece na igreja um curso para desenvolver a liderança. Você vai ver. A pessoa começa uma reunião, 2 reuniões, na terceira já começa a faltar, na quarta já não vem, na quinta, pastor, não vai dar, não. Isso é um desafio. Precisa haver uma consciência na igreja muito grande. Precisa haver uma ação da parte da igreja deliberada, no sentido, nós vamos desenvolver e vamos investir e vamos usar os nossos recursos para desenvolver novos líderes e pastores, porque se não houver pastores,
a igreja sofre com isso. O pastoreio vai ficar na mão de poucas pessoas e talvez de um só, e essa pessoa com o tempo vai desfalecer. Vocês sabem que é comum acontecer nas igrejas, e aí não é só presbiteriana, não, nas igrejas evangélicas, quando a igreja não está se desenvolvendo de forma saudável, o que as pessoas fazem? Qual que é a primeira ação da igreja? Vamos trocar o pastor. Não é? Vamos trocar o pastor. O time que não está funcionando, o primeiro lugar que troca é o técnico. Não, mas pastor é assim mesmo, não pode ficar muito tempo na igreja, 1, 2, 3 anos, no máximo 5 anos. Eu fiquei 18 anos como pastor de uma igreja. Todas as vezes que eu falava quanto tempo estava na igreja, as pessoas regalavam um olho desse tamanho. Pastor, como você conseguiu? A última igreja que eu pastoreei no Espírito Santo tinha 87 anos. Em 87 anos, nenhum pastor ficou mais de 5 anos. E teve um que jurou que não passava nem na porta da igreja. Nem na calçada. E nunca mais passou. Porque essa é uma prática da igreja. Não está indo bem, teve um problema, vamos trocar o pastor. Isso revela falta de sabedoria e ignorância nossa com relação à igreja. Não é só com relação ao pastor, com relação à igreja. A avaliação nossa acerca do desenvolvimento da igreja precisa ser bíblica. Não pode ser humana. Aí troca o pastor. Aí fica tudo bem durante um tempo. Daqui a pouco, troca de novo. Vai dar problema, troca de novo. O pastor José Roberto sabe disso melhor do que eu. Na Escócia, por exemplo, os pastorados são longos, né, pastor Zé? 20, 30, 40 anos. A Coreia também é. Eu fui eleito para 26 anos. O pastor José Roberto está me dizendo, foi eleito para 26 anos na igreja. Agora, quanto tempo, pastor José Roberto, demorar para te escolher? Processo. Mais de um ano, né? Um ano inteiro, eu lembro que você me contou. Um ano para escolher. A igreja orando, jejuando, conversa com o pastor, entrevista o pastor, pensa, ora. Um ano, irmãos. Aí depois, quando escolhe, tem convicção de Deus. Aí o pastorado é longo. Né? Eu estou tocando em alguns assuntos com os irmãos que nós não podemos nem desenvolver hoje, mas porque os irmãos pensem e orem. Pensem e orem, porque às vezes nós temos desenvolvido uma cultura, uma prática que mais trabalha contra nós mesmos do que nos favorece. Não é? E o pastor Honório não está fazendo aqui um discurso para ficar muito tempo na igreja, não, viu, gente? Eu já amadureci o suficiente para falar sobre isso, tranquilo. Não tem problema. Eu acho que quando o pastor e a igreja se relacionam bem, esse ministério deve se prolongar. E quando não se relacionam bem, pode haver mudança, sim, porém tem que ser feito de uma forma pacífica e tem que ser feito sentindo a direção de Deus. Eu lembro que quando eu comecei a cogitar deixar a minha igreja anterior, eu comentei com a nossa família em casa, e falei assim para o meu filho, o que você acha? Ele falou, pai, eu acho que o técnico tem que deixar o time quando o time está ganhando. Está na hora de você sair. Eu gosto de ouvir meus filhos, de vez em quando eu me divirto com isso, porque hoje não, hoje já estão mais maduros, mas você ouve cada coisa dos adolescentes e das crianças maravilhosa, né? Às vezes terminava o culto, eu falava para minha filha, o que você achou do culto? Falou, pai, o negócio foi pesado hoje, hein? Uma vez meu filho na casa, indo para casa, todo mundo calado no carro, ele falou assim, pai, posso falar um negócio com o senhor? Eu falei, claro, filho. Ele falou assim, aqui, eu estava dando uma olhada nessa liturgia que o senhor está fazendo no culto, não tem como fazer umas mudanças aí não, pai? Eu fiquei calado, porque eu sabia que ele estava representando a galera da igreja. O que ele estava pensando é que os adolescentes estavam pensando.
E talvez aquela liturgia cansativa justificasse eles estavam fazendo mensagem de celular para cima e para baixo, né? Falou, pai, diminui um pouquinho. A pessoa vai participar melhor. Eu falei, beleza, filho, obrigado pela sua dica. Então, eu gosto de vez em quando ouvir meu filho. Eu ouvi esse conselho do meu filho. Então, quando há um relacionamento saudável entre pastor e igreja, esse desmembramento, essa mudança é feita de maneira que todos são beneficiados. O pastor ganha, a igreja ganha e, principalmente, o reino de Deus ganha. Eu preparei o pastor que ficou no meu lugar no Espírito Santo durante 1 ano. No começo do ano eu falei para ele, se prepara que você vai assumir a igreja. Ele falou, você está doido? Eu falei, não, pode se preparar. Durante os últimos 6 meses ele presidiu a reunião do conselho sozinho, eu nem ia. Eu falei, se vira para você aprender. Na hora que o negócio ferver, você me chama. Agora é você sozinho. Todos os dias me reunia com ele, nós orávamos e orientávamos. Hoje está lá a igreja caminhando, graças a Deus, muito bem, Senhor. E ele falou para ele, eu não sei como é que eu vou fazer sem você. Eu falei, não, você pode ficar tranquilo que vai ser melhor com você. E eu fico feliz quando eu vejo boas notícias. O pessoal mandou um abraço para você. O pastor agora é ele. Foi preparado para isso. Eu acho que a igreja tem que funcionar assim, biblicamente. Agora, por que não funciona? O erro é nosso, irmãos. Somos nós, como igreja, que precisamos entender como que Deus trabalha, como que Deus organizou a sua igreja. Não é nos moldes humanos. Não é nos moldes humanos, é nos moldes divinos. Há uma ação sobrenatural na vida da igreja e nós precisamos entender esse processo. Quando nós investimos na liderança, na formação de pastores, nós vamos abrindo a nossa cabeça para essas coisas, como igreja, e mudando a nossa cultura. O trabalho deixa de ser responsabilidade do pastor ou de um corpo de presbíteros e passa a ser nosso. Outra coisa que revela a doença da igreja. A igreja não se desenvolve, nós falamos assim, também que esses presbíteros aí. Isso revela a doença. Eles foram eleitos, eles que vão dar conta. Isso revela a doença. Isso revela a falta de visão. Não, a igreja não, o desenvolvimento da igreja não está bom. A responsabilidade é de quem? De quem, gente? É minha. É minha. Até porque quem elege os pastores e os presbíteros somos nós, né? Então, em última instância, gira e cai na... Se a gente for honesto, gira e cai aqui, ó. A responsabilidade é nossa. Então, é muito importante que nós, como igreja, estejamos amadurecendo. Durante o mês de agosto, cada mensagem que eu ouvia sentado aqui no banco e ouvindo, eu confesso aos irmãos, eu tremi. Esse último final de semana, ouvindo as palavras do pastor Paulo Júnior aqui, eu tremi. Porque o pastor Paulo Júnior, por que o pastor Paulo Júnior falaria, né? Por que razões ele iria falar o que ele falou para nós, como igreja? Ele não faz parte nem da igreja presbiteriana mais, ele não precisa dos nossos elogios, nem da nossa confirmação. Ele é um pastor já estabilizado, maduro, de um pastorado já reconhecido. Por que ele precisava falar o que ele falou da nossa igreja? Porque ele falou tanta coisa bonita da nossa igreja aqui, emocionante, né? A responsabilidade da segunda igreja na cidade em relação às outras igrejas é muito grande. Isso é reconhecido para todos os lugares. Na cidade de Uberlândia, a segunda igreja é uma referência, não é a primeira, mas ela acaba sendo a principal referência. E eu não me pergunto por que eu não sei. Foi Deus que fez assim. Então, a nossa responsabilidade perante as outras igrejas, primeiro as presbiterianas, que são irmãs, segundo as outras evangélicas, e sobre a cidade, é muito grande. E nós precisamos tratar isso com muito cuidado, com muito zelo, com muita responsabilidade.
Nos orgulhamos disso, mas também temos que sentir o peso da responsabilidade que está sobre os nossos ombros nesse sentido. Por isso, refletir sobre a liderança é algo que se faz extremamente necessário para nós, amadurecermos. Amadurecermos nisso. A pior coisa que pode acontecer com a igreja, meus irmãos, e aí é sinal de que a igreja está no CTI, sinal de que a igreja está no CTI, precisando de um tratamento intensivo, é quando a igreja não se entende com seus presbíteros. E quando eu falo presbítero, eu falo com seu pastor também. Quando há um divórcio, uma separação entre os liderados e o líder, a igreja está no CTI. Quando não há amor, quando não há respeito, quando não há carinho na relação de ovelha e pastores, a igreja está no CTI. Está morrendo e muitas vezes ela não percebe isso. E com o passar do tempo, o inimigo vai encontrar uma porta escancarada para entrar e causar divisões. E os irmãos sabem bem, porque nós já temos isso na nossa bagagem, o quanto dói uma divisão. Tinha um pastor com quem eu trabalhei muito tempo, que eu tive, hoje ele faleceu, um enorme carinho e respeito por ele, e foi assim uma referência para mim, reverendo Jader Gomes Coelho. Um homem assim, de qualidades maravilhosas como pastor. Mas tinha uma coisa que nós dois nos desentendíamos. Quando havia uma divisão da igreja, ele falava assim, nós tínhamos que dividir mesmo para crescer. Eu falei, reverendo, com todo respeito, acho que não é assim que Deus planejou o crescimento da igreja. Nós temos que brigar para dividir. Tem que sair um pastor machucado ou uns crentes machucados, querendo nunca mais passar na igreja ou entrar na igreja. Tem que acontecer isso para a igreja crescer? Onde que está isso na Bíblia? Paulo orienta a não termos divisões, facções, e ao mesmo tempo o Senhor me diz que esse é um processo de crescimento da igreja. Eu acho que pela misericórdia de Deus, Ele pode até promover o crescimento, pela misericórdia, mas esse não é o meio normal de crescimento da igreja. Então, nós precisamos, como igreja, ter essa consciência de que nós fazemos parte de um corpo, que nós somos um no Senhor e que precisamos caminhar juntos, líder e liderados. Eu preciso entender o meu trabalho como pastor, e vocês precisam entender qual é o papel de vocês como crentes, como ovelhas e como liderados e vice-versa. É assim que a coisa funciona biblicamente. Precisa haver uma relação harmoniosa de respeito, de carinho, de amor, de serviço. E todos os grupos que eu digo, pastor, ou pastores e líderes e liderados, todos devem estar voltados para um objetivo só, um alvo só. Não pode haver focos, não pode haver grupos diferentes. Quando a igreja não encontra pastores, ela sofre. Olhe, por favor, Juízes capítulo 21, versículo 25. Outro momento histórico do povo. Juízes capítulo 21, versículo 25. Aliás, você pode começar em Juízes, capítulo 17, por favor. Depois nós vamos chegar lá no 21. Mas Juízes 17, versículo 6. Olha como que o autor ou o escritor dos Juízes se refere ao que estava acontecendo naqueles dias. 17:6. Amém? Naqueles dias não havia rei em Israel. Cada qual fazia o quê?
Agora, olhe novamente, 18:1, capítulo 18, versículo 1. Naqueles dias não havia rei em Israel. Não, só até aí. E 3 pontinhos. Cada um fazia o que achava. Capítulo 19, versículo 1. Naqueles dias em Israel. 3 pontinhos. Aí mostra o que estava acontecendo. Resumidamente, cada um fazia. Agora, olha o capítulo 21, versículo 25. Como que termina a narrativa? Naqueles dias, quando a igreja não encontra líderes que podem ser modelos para o rebanho, o que acontece, irmãos? Se cada um faz o que acha mais reto, o que acontece? Qual é o nome que você dá para isso? Confusão, bagunça. Imagine na sua casa, se cada um resolve fazer o que quiser. Agora imagine na igreja. Por que é importante a igreja trabalhar, pensar, orar e investir na formação de sua liderança? Porque é importante para a igreja o desenvolvimento, para o desenvolvimento da igreja, seus líderes. Porque se não encontrarmos líderes, a igreja vira uma desordem, uma bagunça. E bagunça, meus irmãos, é um lugar que o diabo gosta de estar. O diabo detesta a ordem. Detesta a ordem. Quando cada um age conforme o seu próprio entendimento e o seu querer, aí nós estamos nas mãos do inimigo, vencidos, capitulados. Vamos caminhar mais um pouquinho? Atos capítulo 6, nós chegamos no Novo Testamento. Eu vou pular aí uma parte da história para fazer referência, para lembrar a vocês, referências muito claras e específicas sobre liderança. Atos capítulo 6. Ora, naqueles dias, multiplicando-se o número dos discípulos, houve murmuração dos helenistas contra os hebreus, porque as viúvas deles estavam sendo esquecidas na distribuição diária. Então, os 12 convocaram a comunidade dos discípulos e disseram: não é razoável que nós abandonemos a palavra de Deus para servir à mesa, as mesas, mas, irmãos, escolhei dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito e de sabedoria, aos quais encarregaremos desse serviço. E quanto a nós, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. O parecer agradou a toda a comunidade e elegeram Estevão, homem cheio de fé do Espírito Santo, Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Pármenas e Nicolau, prosélito de Antioquia. Apresentaram-nos perante os apóstolos e estes, orando, lhes impuseram as mãos. Agora o final, o resultado. Crescia e em Jerusalém se multiplicava o número dos discípulos, também muitíssimos sacerdotes. Capítulo 6, versículo 1, o que estava acontecendo no meio da igreja? Qual é a palavra que você pode resumir o que estava acontecendo no meio da igreja? O texto é claro. Multiplicando-se o número dos discípulos, houve o quê? O que predominava na igreja aqui era isso, murmuração, gente reclamando. E eu pergunto a você, baseado nesse texto, o que estava faltando na igreja? Por que esse povo está murmurando? Porque faltava líderes.
Porque faltava líderes. Tinha líder? Tinha, mas tinha poucos. Não, pastor, tinha líder? Tinha. Inclusive, a solução para o problema veio através dos líderes. O que os líderes disseram? Versículo 2. Vamos convocar a comunidade e vamos escolher líderes. Então, houve uma ação da liderança. Tinha um problema, a murmuração. Algumas viúvas não estavam sendo atendidas. Por quê? Por que elas não estavam sendo atendidas? Diz-nos o texto aí que viúvas dos helenistas. O que significa isso? Eram viúvas de casamento misto. Eram viúvas, algumas delas eram gregas e tinham se casado com judeus. O judeu, que era o marido, morreu, e a viúva, obviamente, sozinha, porém era grega. A predominância da igreja era de judeus. Eles entendiam que, inicialmente, a fé veio pelos judeus e o Salvador era judeu e tudo era dos judeus. Havia, então, na igreja um preconceito estabelecido contra todos aqueles que não eram judeus. Então, as viúvas estavam dizendo assim, olha, eu não estou recebendo a cesta básica só porque eu sou grega. Porque eu não sou da linhagem judaica, porque eu não tenho sangue de judeu, eu não estou sendo atendida. E eu pergunto aos irmãos, está certo isso, biblicamente? Claro que não. Então, esse era o problema da igreja. Havia um preconceito estabelecido. Então, porque a igreja tinha uma boa liderança, uma liderança que tinha sabedoria, uma liderança modelo, e eles falaram assim, qual a solução para o problema? Vamos escolher mais líderes. E aqui nós encontramos a instituição do diaconato. Nós não vamos tratar disso hoje, mas você sabe o que eu queria chamar a sua atenção aqui? Uma coisa muito interessante aqui. Os apóstolos, ou os 12, orientaram a igreja para escolher. E orientaram a igreja que características a igreja deveria procurar. O que é que nós devemos procurar nas pessoas? Quais as características? Segundo, eles deveriam escolher homens de boa reputação, cheios do Espírito e sabedoria, que seriam encarregados de quê? De um serviço, diz o versículo aí, de um serviço. Eu pensei que estava o texto lá, de um serviço. Então, você pode concluir tranquilamente que quem pega na igreja, ou quem é eleito para o diaconato, ou para o presbiterato, é alguém que está disposto a servir. Não pode ser preguiçoso. E muitas vezes é isso mesmo, viu, irmãos, que o cargo requer. Hoje foi falar daqui, levantar cedo. Ontem, com o falecimento da mamãe do Holmes, já era tarde da noite, nós combinamos, o presbítero Luiz Gustavo, o presbítero Sinomar e eu combinamos de visitar lá. Eu sei que antes de nós, vários irmãos passaram. Mas eu confesso aos irmãos, era 10 horas da noite, eu estava com sono e com fome. Aí, eu jantei rapidamente, me troquei e fiquei esperando a carona dos irmãos que gentilmente passaram na minha casa. Aí nós ficamos lá no ofício fúnebre. Eu olhei para a cara do Luiz Gustavo, irmãos, eu não vi a hora dele dormir em cima daquele banco, tão cansado que ele estava. O Sinomar acho que não estava diferente, não. E eles já tinham vindo de outros lugares. Aí nós fomos embora tarde para casa. Aí hoje o Sinomar brincou comigo, falou, pastor, o Luiz Gustavo estava quase dormindo de cansado em cima do volante. Isso é o peso do cargo.
E não poucas vezes a gente tem que varar algumas madrugadas aqui mesmo em reunião, tanto diácono como presbítero. Aí você pensa bem, você estava aqui reunido até tarde da noite, cuidando das coisas de vocês, né? Não, da igreja. Então, é serviço mesmo, viu, gente? Tem que estar disposto a ir além. Tem que estar disposto a ir além. Não adianta a gente florear. Não adianta a gente embromar. Presbítero e pastor não é fácil. Você tem que estar disposto mesmo. E as esposas precisam ser compreensivas. Porque nenhuma esposa gosta, a não ser que ela não goste do marido, não gosta que ele saia 10 horas da noite de casa e volte 1h da manhã. Tem alguma esposa que gosta? Não tem, né? A não ser que está doido para ficar livre desse homem. Vai mesmo, pastor, chama ele para as visitas, ficar livre dele aqui, ele está me apurrinhando em casa. Não gosta. Então, as esposas também precisam ter um trabalho. Agora, o que eu queria chamar a sua atenção, que mais importante, foram escolhidos diáconos para aquele serviço que não era fácil, e os apóstolos, que podem representar aqui os presbíteros, disseram que iam fazer o quê? Olha aí o texto. Consagrar a oração. Consagrar o que, igreja? Olha aí para mim. Consagrar a oração e ao? É isso aí. Esse texto aqui mostra para nós a sabedoria da liderança da igreja, a sabedoria em delegar responsabilidades e se ocupar daquilo que ela entendia ser a sua função prioritária. Pastor e presbíteros precisam se ocupar da oração e da palavra. Pastor e presbítero precisam ser homens de oração e precisam ser homens conhecedores da palavra. Por isso, a Bíblia diz que o presbítero não pode ser neófito. O que é neófito? Novo na fé. Precisa ser experimentado na palavra. Não precisa ser pregador da palavra igual o pastor, mas precisa conhecer a palavra. Porque a liderança da igreja, irmãos, ela é exercida com base na palavra. Quando eu aconselho, eu preciso aconselhar com base na palavra. Quando eu oriento com base na palavra. O texto lá de Êxodo diz que as pessoas iam até Moisés, para Moisés fazer o quê? Ensinar, mostrar o caminho e dizer a eles o que eles deveriam? Conforme os estatutos de Deus. E se Moisés não conhecesse os estatutos? E se aqueles líderes escolhidos não conhecessem os estatutos? Como que eles vão orientar? Como que eles vão ensinar? A liderança da igreja é uma liderança espiritual. Você pode até... Tem muita gente que fala assim, pastor fulano de tal é empresário. Já me falaram várias vezes, ele é dono de uma grande empresa, um homem que administra bem sucedido, deve ser um bom presbítero. Já ouviram gente falar isso? Eu já ouvi. O que significa isso? Que você está escolhendo seus líderes baseado em categorias naturais, humanas e carnais. Pode ser um bom presbítero? Pode, mas não é o principal. Saber administrar não é o principal. A igreja presbiteriana erra quando chama presbítero, foi chamado para administrar, e pastor foi chamado para cuidar do rebanho. Isso é a pior coisa que a igreja presbiteriana entrou na igreja presbiteriana. Pior coisa que aconteceu com a igreja presbiteriana foi isso. Eu ouço, às vezes, falar isso, e quando eu posso, eu corrijo. Não é isso que a palavra de Deus ensina. Presbítero também é pastor. Presbítero precisa conhecer a palavra e administra a igreja com base na palavra. Assim como o pastor também faz o que faz com base na palavra. Uma vez um presbítero disse assim, pastor, eu tenho muita dificuldade de estudar a Bíblia e de orar. Eu falei, então, meu irmão, você não pode ser presbítero, você vai me perdoar. Você não está preparado? Ele falou, pastor, tem hora que isso me pesa, viu? Como que eu vou orientar um crente, vou conversar com um crente? Como que eu vou me conduzir espiritualmente se eu não leio a palavra, se eu não conheço a palavra, gente? Então, isso é necessário, é básico na vida da liderança. Precisa ser alguém que conheça, que medite na palavra.
Não necessariamente alguém que seja um empresário, que tenha um cargo aí, seja um professor de universidade, tenha graduação, tenha formação administrativa. Não necessariamente. Ele precisa primeiro conhecer a palavra, temer a palavra. Para poder liderar as pessoas, precisa ser um homem de oração. Você pega o exemplo de Abraão, por exemplo, e você percebe no texto bíblico que Abraão era um grande empresário. Porque Abraão tinha muitos bens e ele era uma pessoa muito bem sucedida. Administrava muito bem. Mas você percebe uma coisa constante na vida de Abraão: oração. Culto a Deus e oração. Há duas coisas na vida de Abraão que me chamam a atenção. Ele era um dizimista fiel e ele era um homem de oração. A Bíblia diz lá em Gênesis capítulo 13 e 14, que de tudo que Abraão recebeu de Deus, ele deu o dízimo. Abraão, depois de ter a visão de Deus, das conquistas que ia ter, ele levantou um altar e prestou culto a Deus. Então não basta a igreja ter líderes formados em administração. É muito bom quando a igreja encontra pessoas que têm formação administrativa, é muito bom, e que combinam com isso a piedade. Aí, irmãos, é uma dupla muito boa, viu? Maravilhoso. Quando a igreja encontra homens assim, piedosos, conhecedores da palavra, homens de oração e que são formados em administração. Porque a igreja precisa de uma boa administração. Mas se esse administrador não tiver o coração de pastor, ele transforma a igreja numa empresa. E aí sabe o que acontece, meus irmãos? O Espírito Santo fica lá de fora. Porque a igreja não é empresa. O pastor não é um patrão, o presbítero não é patrão, o pastor não é empregado, o presbítero não é empregado. Nós somos pastores vocacionados. Pastor nem fundo de garantia tem. Presbítero, muito menos. Então, não é empregado. Agora, a relação que existe de um presbítero e de um pastor com a igreja é muito mais responsável do que uma relação de empregado. Porque a Bíblia diz que nós vamos ter que prestar conta a Deus das almas que Deus nos deu para cuidar. Aí é pesado, hein? A Bíblia diz que nós temos que respeitar os nossos líderes porque eles zelam pelas nossas almas. Getúlio. E é o que nós estamos vendo acontecer, né? Nosso país tem igrejas que se transformaram em empresas, né? Que estão na mão de bons administradores, não é? Tá aí, é só você ligar a televisão, você vai ver um bando de bons administradores. Edir Macedo é um gênio da administração. Esse homem, ele é um gênio da administração. Agora é um fracasso como pastor. Um fracasso. Um fracasso. É um perigo como pastor. Ele é um bom administrador. O negócio dele, meu pai. Não há dúvidas. Agora, eu tenho muitas dúvidas dele como pastor. Aí cabe a Deus julgar e não a mim. Essa é a minha posição particular. Para mim, como pastor, não gostaria que nenhum membro da minha família fosse ovelha dele. Porque para mim não é pastor. Porém, está aí para a gente julgar. Meus queridos, nosso horário acabou e eu espero nessa manhã ter motivado você a nós amarmos os nossos líderes, a nós respeitarmos, reconhecermos o valor dos nossos líderes e não somente isso, nós orarmos pelos nossos líderes. Porque se nós tivermos bons líderes, nós vamos experimentar naturalmente o crescimento da igreja. Quem sabe você não tem sido vocacionado para isso. Quem sabe você não tem sido vocacionado para isso? Porque às vezes a gente fica assim, né? Eu preciso agora, depois dessa mensagem do pastor, eu preciso começar a procurar líderes. De repente Deus já encontrou você, né?
Deus quer usar você. Olha, se coloque aí em posição que eu quero usar você como líder. Vamos orar nesse sentido, igreja, que o nosso orar já terminou. E nós voltamos com isso, com esse assunto no próximo domingo, só que em doses menores, viu? Em doses menores nós vamos falar. O próximo no domingo que vem, eu quero falar com você sobre algumas características que precisam estar presentes na vida do líder. Tá? Eu quero falar com você de 3 características que precisam estar presentes na vida do líder, conforme Paulo escreveu aos Tessalonicenses.